Nós convidamos à mesa agora o professor Oswaldo de Souza. O professor Oswaldo é professor associado da Universidade Federal do Ceará, no Departamento de Ciência da Informação, doutor em Engenharia de Teleinformática pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Engenharia de Teleinformática pela Universidade Federal do Ceará, bacharel em Informática pela Universidade de Fortaleza, líder do Grupo de Pesquisa de Aplicações em Tecnologias Assistivas e Usabilidade da UFC, certificado pelo CNPq. Atua nas áreas de ciência da informação e da computação e engenharia, principalmente nos temas associados à representação do conhecimento, processamento de linguagem natural, tecnologias assistivas, redes neurais, artificiais, reconhecimento de padrões e compressão de dados e visão computacional. Eu passo a palavra para você, professor Oswaldo, seja bem-vindo e obrigado por participar. Ok, obrigado. Obrigado a todos pelo convite, Virginia, pelo convite, Edvander, aí, pelos bastidores com a Juliana. Eu farei uma fala, pretendo fazer uma fala no qual, assim, eu vou objetivar mais difundir, mais desmistificar e dar alguns exemplos sobre algumas coisas relacionadas à inteligência artificial, né? No caso, o tema aqui da palestra é uso da inteligência artificial na indexação de textos verbais, né? E aí nós vamos abordar como a inteligência artificial nos ajuda, pode nos ajudar ou está nos atrapalhando com relação a essa tarefa de classificarmos textos, indexarmos textos. Bom, então, primeiro, para nós diminuirmos a ambiguidade, vamos aí especificar o que seria a indexação de textos verbais. Na verdade, o texto verbal é esse texto que é falado ou o texto que é escrito e que depende de palavras, né? Então, é bem simples assim, não tem complexidade nisso, não. E os não verbais são aqueles que dependem de outros recursos para fazer a comunicação e não tem palavras. Por exemplo, olha, se você está gostando do evento, faz um joinha. O joinha aqui é um exemplo de uma comunicação não verbal, tá certo? Normalmente, a comunicação não verbal ela está muito associada a sons, a imagens, a gestos, né? E a gente vai falar um pouquinho disso no final, tá bom? Bem pouco mesmo. Quais são os problemas relativos à comunicação verbal? Quando nós falamos de texto, nós estamos falando de dados, né? Não estruturados. O que quer dizer? Quer dizer que eu posso escrever uma receita de um bolo maravilhoso, e posso escrevendo, né? Começar a fazer uma introdução, vou escrevendo o texto para fazer essa receita de bolo. Mas aí uma outra pessoa poderia escrever essa mesma receita, mas de uma maneira completamente diferente, né? E ainda assim ser uma receita de bolo. Significa que nos textos nós não temos uma formatação definida, prévia. Olha, até mesmo em textos acadêmicos e textos técnicos, onde existe uma expectativa de um rito, de uma formatação esperada, né? Ainda varia. Você tem uma introdução, que pode não se chamar introdução, você tem uma parte que você explica os métodos que você utilizou, que pode não se chamar metodologia. Então, pode estar tudo junto, né? Então, assim, é não estruturado. A gente tem que ler, interpretar, garimpar para tirar. E isso faz com que
trabalhar com um texto seja difícil, né? Seja bastante complexo. Bom, então, falando em termos de conceituação, o que é inteligência artificial? Aqui é uma ambiguidade, cujo entendimento que eu vou falar pode até não ser unânime, tá certo? Mas se você voltar aos textos originais, os textos seminais, que tratam das teorias de inteligência artificial, você vai ver que o que a gente vê aí hoje no mundo como inteligência artificial não é inteligência artificial. Isso é um erro de conceito chamar isso. É, na verdade, inteligência computacional. A inteligência artificial seria realmente a máquina pensante, a máquina ciente, a máquina capaz de coisas assim como nós, no sentido de dela ser inteligente, independente e ter consciência do que a cerca, do que ela faz e das consequências de tudo aquilo. Nós não temos isso. Não existe isso. Então, o que nós temos são formulações matemáticas baseadas em estatísticas, em probabilidade, em inferência e emprestando conhecimento humano para fazer com que a máquina faça coisas inteligentes, coisas interessantes, coisas que parecem ser fantásticas, mas aquilo ali é inteligência computacional. ChatGPT é inteligência computacional, por exemplo, né? E como é que essas coisas funcionam? Como é que, enfim, eu vou continuar chamando de inteligência artificial aqui, mantendo até o erro da semântica, né? Só para não fugir do comum das pessoas, mas eu achei importante fazer esse esclarecimento, tá certo? Então, quando você tem a inteligência artificial ou computacional, como queira chamar, como isso funciona? A partir do que isso acontece? Nós precisamos de alguns pequenos tijolos, tá certo? Que vão construir a base para esse resultado aparentemente sofisticado que a gente vê, né? E vejam só, esses tijolos são técnicas de processamento numérico, técnicas de pesquisa operacional, técnicas, por exemplo, de processamento de linguagem natural, que é onde eu vou focar, tá certo? Processamento de linguagem natural é justamente técnica para processar a linguagem verbal. Quando nós construímos programas para os computadores, nós utilizamos linguagens não naturais. Uma linguagem de programação, a linguagem de computador, ela não é uma linguagem natural, ela não tem coisas que a linguagem natural tem, e tem vantagens em cima da linguagem natural, como, por exemplo, a interpretação. A linguagem não natural, a linguagem formal, ela, ela é aquilo que está escrito, não tem uma segunda interpretação. Já o português, né, varia demais. O idioma falado, português, inglês, todos os outros, dependendo de como você fala uma coisa, até uma declaração de amor pode ser vista como uma ameaça de ódio. Então, é difícil você tratar tudo isso. E o PLN, ele traz para a computação, para a engenharia, modelos de trabalho, modelos de como você processar os textos, para que você possa, então, tirar daquela forma não estruturada e trazer para uma forma estruturada. E trazer para uma forma estruturada significa identificar uma frase, onde termina, onde começa uma frase, onde termina, começa uma oração, quem é o sujeito, quem é o verbo, qual é o predicado, quais são os substantivos que tem ali, enfim, tudo que compõe os sintagmas, né, da construção textual. E por que isso é importante? Porque o computador, ele precisa também do mesmo que nós. Quando alguém fala uma frase numa conversa com a gente, se você não compreender aquelas palavras, se tiver uma palavra desconhecida naquela fala, você não consegue avançar no entendimento. Então você precisa o quê? Você precisa conhecer, ter um vocabulário para isso. E o PLN ajuda a identificar quais são as coisas sintáticas, morfológicas que estão no texto, para a partir disso poder entender quem fala, do que fala, para quem fala, né? Que seria de onde vem a ação, para onde vai a ação, qual é a ação que está sendo falada, é uma ação presente, é passado, é tempo futuro, como seja, né? E isso tem muita aplicação, por exemplo, nos chatbots para você fazer conversação com a máquina, tradução automática. Você vai assistir um vídeo, por exemplo, no YouTube, ou um vídeo em alguma outra plataforma, às vezes você tem disponível lá um botãozinho para tradução.
E quando você aciona aquele botão para tradução, essa tradução pode ser automática, está sendo feita naquele instante, ou pode ter sido gravada por pessoas, ou pode ter sido gravada também pela máquina e está disponível. Mas isso é fruto também do PLN e outras técnicas também. E por que nós precisamos dessas ferramentas aplicadas à indexação de textos verbais? Primeiro, o volume crescente de informações na época em que vivemos. Hoje, produz e publica-se mais textos do que a gente consegue ler. Supondo que eu queira ler tudo que é publicado nas minhas áreas de interesse, seja área de interesse pessoal, seja área de interesse profissional, né? Eu não vou conseguir fazer outra coisa. Eu vou ficar 24 horas acordado lendo e não vou dar conta. No primeiro dia vai sobrar coisa para o segundo. Do segundo vai sobrar coisa para o terceiro. Lá pelo terceiro dia, eu ainda estou lendo coisa passada. As coisas que foram publicadas no terceiro dia, eu não vou ter nem começado. É impossível ficar conectado com tudo isso, tá certo? É impossível a gente conseguir ficar atualizado. Bom, os métodos tradicionais são extremamente limitados. As limitações dos métodos tradicionais, elas requerem uma velocidade maior para a tratativa dos dados. Não quer dizer que nós vamos dispensar o elemento humano no processo, mas o elemento humano ele precisa ficar em um momento mais sofisticado do trabalho, precisa ficar em um momento mais superior e deixar os momentos mais braçais para a máquina. Um outro fator também que é interessante utilizarmos as técnicas que eu estou falando, né, no processo da indexação é a velocidade e precisão da inteligência. Veja só, quando você usa as máquinas para fazer esse processo, elas conseguem fazer isso de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito precisa, desde que a gente forneça a maneira correta que nós queremos que elas trabalhem, tá certo? Vou explicar um método que é utilizado, apenas um, tá certo? São vários, mas eu vou comentar apenas um método para a gente poder entender que isso não é um bicho assim de 7 cabeças ou de 1000 cabeças, não é uma coisa, não é um mundo na qual alguém que trabalha na área de documentação, alguém que trabalha na área de um centro de documentação, alguém que trabalha numa unidade informacional, não consiga acessar, não consiga trabalhar. Com certeza é um conhecimento que está e pode ser facilmente utilizado, compreendido e utilizado por profissionais, mesmo que não sejam os profissionais da área da computação, da área da engenharia, né? Primeiro aqui a gente tem aqui, ó, extração de palavras-chave, que a gente chama de Text Frequency ou Inverse Document Frequency, que é esse TF e DF aí. Eu posso fazer extração de palavras-chave através dessa técnica, TF e DF, ou então de contextualização semântica. A contextualização semântica depende de uma técnica anterior, que é o TF, DF ou alguma outra, para você fazer um ranking e escolher quais são as palavras ou as partes do texto que representam realmente o texto. E a gente vai entender o que eu quero dizer com esse partes que representam o texto, porque tem partes do texto que de fato não representam o que ele está falando. É como se fosse apenas acessórios, adereços, né? Também nós temos a classificação de documentos, que pode ser baseada em palavras-chave, pode ser baseada em métodos semânticos e pode ser baseada em correlação documental. O primeiro serve para quê? Para eu poder, de uma maneira bem rápida, conseguir identificar quais textos podem, eventualmente, atender uma demanda informacional de um consulente. E já nos metadados semânticos, eu tenho a máquina trabalhando e extraindo o que ela entende como sendo o conteúdo daquele documento. E, ao fazer isso, ele poupa o tempo do leitor. Por quê? O leitor teria de ler 1000 documentos para poder entender o que está sendo falado em cada um daqueles 1000 documentos. Mas se eu já tiver uma extração de metadados que antecipe isso para mim, vai ficar mais fácil eu poder fazer o quê? Ler aquela extração e não ficar preocupado em ler tudo aquilo. E vou focar, obviamente, nos textos que realmente fizerem mais sentido dentro da minha necessidade informacional. Então, por isso, reduzo o tempo do leitor. E na classificação de documentos baseada em correlação documental, o que eu acho fantástico, embora a gente
praticamente não veja isso sendo utilizado, exceto quando feita na nossa cabeça, você tem um texto e aquele texto ele se relaciona com vários outros textos, né? Então, ter essa correlação ajuda, porque você pode olhar um determinado texto e saber de onde ele vem, qual a sua origem, quais são as correntes filosóficas, temáticas, né? Que ele coloca ali e que você quer seguir aquela linha. Também, se eu tiver uma correlação documental, eu tenho uma outra coisa muito interessante, que é a seguinte: eu li um texto do professor Oswaldo e ele tem lá uma opinião, né? O professor Oswaldo ele apresenta uma opinião sobre um determinado assunto. Eu falo, pô, achei interessante essa temática, mas eu não vou aceitar isso como verdade só porque o professor Oswaldo está falando. Seria interessante eu compreender mais sobre o assunto e entender pessoas que falam como ele, pensam como ele, e pessoas que pensam diferente dele, né? Tem uma corrente teórica diferente. Então, se eu tenho uma correlação documental, eu consigo saber quais textos falam com o mesmo sentido semântico e quais textos falam no sentido semântico oposto. Olha que maravilha! Então, se eu quero ler sobre uma determinada doutrina, sobre uma determinada teoria, inclusive do direito, por exemplo, né? Que você tem muitas correntes de interpretação dos textos jurídicos, você pode ter um conjunto de autores que pensa de uma maneira e um conjunto que pensa de diferente. E isso dá um trabalho enorme para alguém fazer. Quem vai ter que fazer? Por exemplo, um bibliotecário, ou própria pessoa que está procurando informação sobre aquele assunto. E ela vai ter que gastar uma energia muito grande para identificar o que ela precisa ler. Ela nem leu ainda. Ela só levou um tempo enorme, um esforço enorme, para saber quem pensa igual, quem pensa diferente. Agora ela vai ler quem pensa igual, ela vai ler quem pensa diferente, e aí então ela vai decidir, né, o que ela entende como mais correto. E por fim aqui, uma terceira grande processo principal da indexação com IA seria a produção automática de resumos. É claro que os textos acadêmicos, em geral, eles têm resumos. Esses resumos são feitos pelos autores de seus textos, em geral. E nem sempre esses resumos eles cobrem todo o aspecto do documento. Eles cobrem normalmente aspectos que o autor do texto achou interessante evidenciar para você, leitor, mas não necessariamente cobre o texto. E aí o que acontece? Se eu tiver um resumo feito por uma máquina que não é apaixonada, gente, a máquina não é apaixonada, ela vai ler o texto e vai ser fria e vai fazer ali um resumo. Quando ele fizer esse resumo, ele pode cobrir mais elementos do texto que estão presentes nos textos e isso vai ajudar o quê? Na recuperação. Também ao fazer o resumo de texto e identificar os valores semânticos presentes, esse mesmo momento e esse mesmo resumo pode ser utilizado para enviar informação para alguém, para identificar, achei um texto que fala de algo que você está interessado. Isso porque ele fez aquela produção. Enquanto uma mera palavra-chave, né, não conseguiria ajudar nisso. Bom, aí, então, veja só, vou dar um exemplo aqui, né, de algoritmos. Eu falei que eu ia falar do TF-DEF, eu vou um pouquinho mais pela frente, e aqui eu tenho também alguns algoritmos que vão ficando complexos e depois eles viram alguns produtos que são mais conhecidos, como o BERT ou como GPT, que é muito famoso e permite muita gente poder fazer trabalhos, né, na internet usando essas ferramentas e poupando tempo e favorecendo o aprendizado. Aqui eu vou até abrir um parênteses. Muitos colegas têm estado receosos, por exemplo, do fato de que está disponível para um aluno ele poder entrar numa ferramenta, né, de inteligência e dizer: me ajude a escrever um artigo, me ajude a escrever minha monografia, tal. Então, para tudo há o uso positivo e para tudo há o uso negativo. Então, é claro que se o aluno vai lá e usa como uma estruturação, como ajuda, isso é extremamente positivo. Agora, se ele quer que o texto seja feito integralmente pela ferramenta, isso é negativo. Mas eu não sei se a nossa audiência tem alguns alunos por aqui, deixe-me dizer para vocês que a gente consegue detectar quando um texto foi feito por uma inteligência artificial, tá certo? Por uma ferramenta dessa. É possível a gente identificar. Então, agora, você tem que usar como recurso. Nós temos também a clusterização. A partir das coisas anteriores, quando você descobre os elementos que são relevantes, as partes que são relevantes do texto, seja para a identificação de termos ou palavras-chave, ou você faz resumos,
Depois disso, você consegue situar o documento do que é que ele fala. E então você consegue colocar este documento em uma nuvem particular de textos que falam sobre o mesmo assunto. Eu posso ter um que fala sobre moda, sobre história, sobre geografia, sobre matemática, sobre romance. Então, eu consigo pegar os textos e automaticamente colocar ali. Então, eu já tenho um agrupamento muito fácil de ser feito por conta disso. E consigo também colocar o mesmo texto em vários grupos. Por exemplo, receita de bolo. Eu gosto de falar, quem já foi meu aluno sabe que eu gosto de falar de receitas. Então, veja só, uma receita ela pode estar como bolo, como guloseima, como de chocolate, como vegana ou como não vegana. Então, ela pode estar classificada em muita coisa. E a clusterização ajuda muito, tá certo? Para o Joelinton, que está aí nos assistindo, veja só, como é que a gente consegue se apropriar disso? É o que eu vou falar agora. Essa figura complexa aí que vocês estão vendo, que ilustra aí a text frequency, inverse document frequency, eu estou tentando mostrar que é uma coisa matemática, é legal. E essa visualização aí, ela é muito complexa. Agora, a visualização dá uma ideia de complexa, mas como vocês vão ver no próximo slide, não é tão complexo assim. É uma coisa completamente compreensível. Só que quando feito com um volume gigantesco de textos, ela começa a ficar aparentemente incompreensível para nós. Mas tem que lembrar o seguinte, mesmo o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa, lá em Dubai, que é lindo por sinal, foi feito pedacinho por pedacinho. Então, quando você olha e vê aquela coisa complexa, inatingível, você tem que entender que se você entender o pedacinho, depois você consegue entender o todo. Bom, eu coloquei esse pequeno exemplo aí, ó, 3 documentos. Você está vendo aqui, o gato está na casa, primeira. Segunda, o cachorro está no quintal, segundo documento. E terceiro, o gato e o cachorro estão na casa e no quintal, tá certo? O terceiro documento, ele já revela para a gente que o gato e o cachorro estão no mesmo local, né? Na mesma casa, no quintal da casa. Já o documento 1 e o documento 2 não revelam isso para a gente. Bom, não há nada de difícil a gente entender esses 3 textos, são poucas palavras, né? Agora, tudo aqui eu vou chamar de palavra, mesmo não sendo palavra, tá? Apenas para poder haver uma coesão didática aqui. O está presente no primeiro texto, no segundo e no terceiro. Já a palavra gato está presente no primeiro texto e no segundo, né? Então, vejam só, casa está presente no primeiro, no segundo e tal. Então, vocês entenderam, né? Então, aqui no primeiro tem 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro texto tem 5 palavras. No segundo texto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 palavras. E no terceiro, eu tenho mais palavras. Cada palavra dessa, eu vou entender como um pedacinho da frase, um token, um pedacinho. Então, o que você vê? Primeiro, nós temos que identificar quais são os termos únicos que existem nos documentos. Como eu falei agora há pouquinho, tem um número finito, a gente tem lá o ozinho, na palavrinha o, palavrinha está, gato, cachorro, casa, quintal, na, no e. Então, esses são os termos que aparecem no texto. Não importa se aparecem 1000 vezes, tá? E aqui a gente já está chegando na compreensão. O primeiro termo, primeira palavra, gato, ela aparece quantas vezes no primeiro documento? Ele aparece uma vez. Aí, 1 sobre 5. Os 5 são quantas palavras tem o texto 1, né? Tem 5 palavras. E gato é uma dessas 5 palavras. Então, se eu pego uma palavra dividido por um total de 5 palavras, eu encontro esse número, 0,2. Então, a frequência de gato no primeiro texto é 0,2. E isso foi feito para todos os documentos. Veja que gato não aparece nenhuma vez no texto 2. Então, 0 dividido por 5 deu 0. E já no texto 3, ela aparece uma vez. E lá são 10 palavras. Então, uma vez, uma ocorrência da palavra gato, dividido por 10, deu 0,1. E isso foi feito, como você vê, por todo o texto, todo o documento, tá certo? E aí eu tenho a frequência de ocorrência, na text frequency, de todos os termos. Estão me acompanhando? Então, bem tranquilo. O texto tem 1000 palavras. Então, você vai pegar quantas vezes o texto, uma palavra específica aparece no texto e divide por 1000, porque o total são 1000 palavras. Esse número que você tem é a frequência daquela palavra naquele texto. Mas para que eu vou querer saber isso?
porque isso vai nos ajudar a compreender a relevância daquela palavra no texto. De repente, dessa maneira, eu até descubro se aquela palavra é a palavra mais importante daquele texto. E palavras importantes no texto são termos que referenciam aquele texto, são palavras-chave. Está aqui. Eu botei essa tabela e pintei algumas coisas. Este vermelho, né, tem o O e tem o E, que são artigos, eles não acrescentam conhecimento semântico, eles não guardam o valor do texto, eles são cimento para juntar os tijolinhos, tá certo? Eles não, se fosse outra tecnologia que não usasse o cimento, o E e o O não usaria na construção. Então, quem são os tijolos importantes aí nesses textos? São esses verdes: gato, cachorro, casa, quintal. E por que eu sei que eles são os importantes? Porque eu começo a olhar aqui, olha, a frequência deles no documento, certo? Como você está vendo aí, no primeiro, eu tenho o quê? O 0,2, ó, gato na segunda coluna, 0,2 multiplicado por 0,18. De onde vieram esses valores? São os valores de ocorrência das palavras nos documentos. Então, quando você multiplica o TF aqui, o que você acaba encontrando? O valor de referência, o valor de relevância desta palavra naquele documento, depois do documento 2, do documento 3. E esses que têm uma relevância maior acabam sendo os documentos que vão representar melhor o documento. Essas vermelhas não representam o documento. Nós, inclusive, damos uns apelidos para elas. Nós chamamos de stop words. No processamento, né, que é feito para a inteligência artificial, o PLN, qualquer que seja técnica, nós temos que pegar todas essas palavras que não representam valor semântico e tirar, porque elas não vão ajudar em nada, só vão comer eletricidade, tempo de processamento do computador. E essas em amarelo são palavras que, dependendo do contexto, não acrescentam nada. Dependendo do contexto, elas são relevantes. Por exemplo, está. Você pode utilizar isso para entender que determinada coisa está em determinado local, está em determinado contexto, está fazendo alguma coisa. Então, ele tem relevância porque ele afirma, ele atribui alguma coisa a alguém. Aí, nesse caso, ele tem relevância. Tá certo? Assim como o na e nó. E, então, no contexto, a gente sabe decidir se isso passa ou não. Então, vejam, usando aquelas técnicas, você consegue processar um documento, vários documentos, milhões de documentos, e você consegue, por exemplo, descobrir quais são as palavras importantes em direito, quais são as palavras realmente importantes em medicina, em estatística, em geografia. E aí o que acontece? Quando você conhece aquele conjunto de palavras importantes, você consegue mais facilmente identificar quais são as palavras que representam aquela área. E isso é um trabalho que é feito anteriormente, é feito hoje, mas eu digo, sempre foi feito anteriormente de uma maneira muito cautelosa na biblioteconomia para criar o quê? As linguagens documentárias, os tesauros, os vocabulários controlados e etc. e tal. Ali o que é? É o ser humano analisando e escolhendo as palavras para melhor representar. Mas veja só, como a coisa cresce tanto, o que é importante? Nós temos alguém que faça isso para a gente, alguém que não erre, alguém que não esteja dividido nas paixões e consiga fazer exatamente o que eu preciso. Então, esse alguém é o computador. Bom, vou dar aqui alguns pequenos exemplos práticos e eu já estou caminhando para a minha finalização. Tá? Então, você tem no exemplo 1, pesquisa em biblioteca. A inteligência ela vai identificar títulos e resumos mais relevantes para o pesquisador. Por quê? Baseado na entrada do pesquisador, na expressão de busca que ele colocou, ou no que é que ele forneceu, ele vai pegar e vai comparar aquela expressão de busca, não necessariamente com o título da obra, mas com o seu resumo e com o seu conteúdo. Então, ele vai ver se aquilo encaixa mais. De repente, o título não tem nada a ver com o seu conteúdo. Às vezes, o pesquisador colocou um título rebuscado demais, ou colocou um título engraçado, ou provocativo, alguma coisa assim, e desconectou o título do seu conteúdo. Entendeu? E aí você fica dependendo do resumo que o autor fez. Mas se o resumo for falho, como eu havia dito agora há pouco, você tem a IA que vai salvar o dia fazendo essa conexão. O segundo exemplo são os motores de busca. Quando eu coloco uma expressão de busca, ele vai traduzir essa expressão de busca para algo que seja mais adequado à área que você está procurando, tá certo? Então, aqui,
Nós temos aqui indexação de artigos acadêmicos, né? Ferramentas como o Semantic Scholar. Olha aqui, eu vou fazer uma pequena busca. Então, eu quero saber sobre sumarização de textos. Então, eu tenho que colocar sumarização de textos. Certo? Não veio nada. Por quê? Porque não há expressões de busca que vão textos exatamente com relação a isso. Mas se eu começar a explicar mais a minha ideia e eu tiver que avançar mais a minha ideia, vai ficando cada vez mais difícil eu poder encontrar o que eu quero. Textos que falem de sumarização de textos acadêmicos. Tomara que a minha licença não tenha acabado aqui, a licença de pesquisa. Vamos ver. Ok, o primeiro, uso, olha aqui, veja só. Olha o segundo, não são textos em que você tenha a expressão de busca que eu escrevi presentes, né? Mas são textos que falam do que a gente quer. Então, aqui houve uma interpretação semântica da minha expressão de busca e que ela foi trazendo textos que vão fazer exatamente me dar aquilo que eu preciso, sem que necessariamente a minha expressão de busca tivesse que ter sido feita por um expert. Então, isso aqui é um exemplo de busca, onde eu não sou atrelado à minha expressão de busca. Então, veja só, aquele é um exemplo prático de que você tem isso à sua disposição para utilizar, para buscar aquilo. E aí eu falo, então por que nós não colocamos isso nas nossas, por exemplo, particularizando nas bibliotecas? Por que eu não coloco isso na biblioteca? Por que eu não coloco isso nas pesquisas para que as pessoas possam ter acesso mais fácil? Então, veja aqui, eu também posso utilizar essas técnicas para identificação de fake news, para saber de onde vem aquela notícia, se ela está correta em relação ao que foi falado ou que não foi falado, se aquilo é uma distorção. Vantagens de eu usar a inteligência artificial, reforçando o que já disse anteriormente, precisando da classificação, capacidade de suportar, né, escalabilidade de grandes volumes de dados, redução de custo e tempo. Quando eu vou fazer, então, qualquer ação para indexação automática, eu preciso de inteligência para isso. Então, o que acontece? Eu acabo tendo de treinar, porque, veja, inteligência artificial computacional, ela depende de nós para ensinarmos o que ela precisa fazer. Então, para isso, eu empresto o conhecimento humano. Só que eu empresto também os meus problemas, porque eu empresto o vício humano, o preconceito humano, a tendência humana. Então, quando eu levo textos feitos por pessoas para treinar máquinas, essas máquinas vão aprender igual as pessoas. Se eu pegar um monte de textos que falam que o Ceará é o melhor time de futebol do mundo, as máquinas vão entender que o Ceará é o melhor time de futebol do mundo. Se eu levar textos que dizem que o Corinthians é o melhor time de futebol do mundo, a máquina vai aprender que o Corinthians é o melhor time de futebol do mundo. Por quê? Porque eu emprestei a minha paixão, eu coloquei as coisas lá. Então, este é um problema que a gente tem que lidar. Isso é um trabalho para bibliotecários, de trabalhar em base de dados, em fazer bases de dados que anulem efeitos negativos de preconceito humano, de entender e identificar isso. Então, o que acontece? Essa discussão, inclusive, sugiro esse texto para quem quiser se apropriar, é um livro que foi publicado pelo IBICT, e tem lá esse capítulo que aborda justamente essa problemática. Então, veja só, a gente está chegando aqui na indexação. O que eu tenho de ter? Eu tenho de ter essas ferramentas, ela ajudando o profissional a trabalhar com um volume gigantesco. E então significa que as tecnologias que nós temos hoje, né, que os softwares que nós temos em bibliotecas, em museus, em CEDOCs, em todo canto, eles têm de evoluir para poder usar esses benefícios. Mas não quer dizer que eu tenho que jogar a inteligência lá dentro, mas eu tenho que jogar metadados que a inteligência possa produzir e colocar lá. E isso traz um problema para a gente. Então, o que eu preciso? Eu preciso fazer uma requalificação nos sistemas de gestão da informação. Eu preciso incluir metadados lá, campos, para eu colocar mais metadados. E os modelos tradicionais, os usados hoje, não estão adequados para isso. Eu preciso reformulá-los e acrescentar mais metadados para poder pegar este mundo fantástico e jogar
dentro dos sistemas para permitir uma recuperação muito mais interessante. Bom, então, aqui para finalizar, eu sugiro para quem é profissional da área, interessado nessa temática, que aprenda PLN, né? Processamento de linguagem natural. Use ferramentas de código aberto como Spice, NLTK, que te ajudam a fazer um mergulho muito grande. Mas existem também outras ferramentas que são fáceis de ser utilizadas. Olha, eu não entendo de programação, eu não sei programação. Eu fico maravilhado quando eu vejo isso, quando eu vejo palestras que falam de utilizar a inteligência no meu trabalho, mas eu não sei fazer isso. Como é que eu faço? Cara, você não precisa ser um engenheiro da computação para utilizar isso. Se você fizer isso também, ótimo, mas se não, existem várias soluções gratuitas para você utilizar na internet, você não vai pagar nada, você se cadastra lá, você consegue criar um aplicativo para o seu emprego, para o seu trabalho, consegue fazer um aplicativo para um celular, ou fazer uma página que usa esses recursos. Você não paga nada e não tem que saber programar. Isso aí são as chamadas plataformas de desenvolvimento low-code, que exige você fazer um pouquinho de código, e no-code. Não tem que programar nada, você sai arrastando as coisinhas e no final funciona. Fala aqui, eu quero que a pessoa digite uma coisa. Eu quero que essa coisa que ela digitou entre na inteligência artificial e faça e me diga o que está falando. Desse jeito, você vai arrastando e fazendo. Então, se desafie, aceite esse desafio, torne-se um profissional ainda mais necessário, antenado e tudo. Bom, eu queria agradecer demais o convite que foi feito, de eu ter podido falar com os meus colegas, também de ter ouvido os que me precederam, e eu desejo que nós continuemos tendo sucesso aqui nessa plataforma maravilhosa. Eu acho fantástico o trabalho de vocês. Vocês estão de parabéns, viu? Obrigado.